Terceiro B, tudo belezinha? Bora para mais uma videoaula de português? Bora, né? Então, ó, recapitulando, pega lá, fazendo favor, a apostila Aprender Sempre, volume 1 ainda, fazer o quê, né? E vai para sequência 3, aula 5. O vídeo de hoje é aula 5 e 6, tá bom? A página tá aí na sua tela, página 39. Então, bora. Aula 5. Quem, quando, onde? Objetivos da aula: considerar o contexto de produção ao inferir, quiser escrever em cima e inferir, deduzir, tá? O sentido de palavras e expressões em textos literários do século XIX. E identificar o contexto histórico-social presentes nos textos produzidos no século XIX. Legal. 1. Pesquisa em ação. De acordo com a pesquisa solicitada na aula anterior e realizada a extra classe, tudo é extra classe hoje em dia, né? Responda às questões a seguir em seu caderno. A. Quais são os fatos que marcaram a sociedade ocidental no século XIX? Gente, posso dar uma dica? Posso, né? Vai lá no Google e coloca exatamente isso, ó. Fatos que marcaram a sociedade ocidental no século XIX. Escolhe os 3 principais que vão aparecer e coloca cada um numa linha aí. Pode fazer isso, professor? Pode. Recapitulando, vai no Google, escreve lá, fatos que marcaram a sociedade ocidental no século XIX. Vai aparecer um monte. Os 3 principais, você coloca aí um em cada linha. B de bola. Em relação ao Brasil, como se apresenta o contexto histórico-social do século XIX? Mesmo esquema, gente. Vai no Google e coloca contexto histórico-social do Brasil no século XIX. Vou repetir. Vai no Google e coloca contexto histórico-social do Brasil no século XIX, tá? Vai aparecer um monte de coisa, os 4 principais você coloca aí nessas 4 linhas. C. Quais as 3 gerações românticas brasileiras e como se caracteriza cada uma delas? Tudo isso em 3 linhas, o povo também é judia, né? Mas enfim, gente, Google na veia de novo. Vai lá no Google e coloca gerações românticas brasileiras. Vai aparecer lá, são só 3 mesmo, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar uma em cada linha aí, né? E na frente coloca tarará, 2 pontos e uma característica principal. Na linha do meio, tarará, o tarará no caso é o nome da geração, tá? 2 pontos e a característica principal. E na última linha, adivinha, tarará, 2 pontos e a característica principal. Então, gente, a A, B e a C, tudo no Google aí, facilitando a vida de vocês, tá bom? Então, vai na C, vai lá. Gerações românticas brasileiras, vai aparecer lá, são apenas 3 mesmo. Coloca o nome das 3 aí, uma em cada linha. E na frente de cada nome, a característica principal de cada um, tá? Dado. Por que Castro Alves é considerado poeta da 3ª geração romântica? Gente, preciso falar? Não, né? Então vai lá no Google e coloca Castro Alves. E vê por que ele é da 3ª geração. Tá bom? Nossa, simples assim. A aula 5 só no Google na veia. Página 40, aula 6. Por quê? Objetivos da aula: comparar os valores humanos e a promoção de direitos presentes nos textos produzidos no século XIX com os da contemporaneidade. Contemporaneidade é hoje em dia, tá? Posicionar-se criticamente diante do texto produzido nos séculos XIX e XX. 1. Vamos conversar? Vamos. Ao considerarmos as aulas anteriores, percebemos que uma das funções do texto literário é justamente a crítica social. Nessa perspectiva, tivemos como referência a poesia social de Castro Alves e, mediante uma análise das dimensões semióticas do fragmento do poema Navio Negreiro, né, dimensões semióticas são os sentidos do poema, tá? Podemos perceber que a construção de sentidos do texto se dá em diversas dimensões, assim como a leitura de um texto implica considerar elementos explícitos e implícitos textualmente. Explícitos é o que está na cara, e implícito é aquilo que ele fala, mas é escondidinho. Para além disso, devemos levar em consideração as inferências pertinentes, o conhecimento de mundo do leitor, a intertextualidade e as condições de produção textual. Agora, diante de todas as informações que você dispõe sobre o poema em questão, né, sobre o Navio Negreiro, reflita e responda.
A. O que teria levado o autor a escrever esse poema? Por que o Castro Alves escreveu o poema Navio Negreiro? Porque ele achava muito legal a situação dos escravos no Brasil? Né? Vai lá e pesquisa sobre a vida do Castro Alves e vê por que ele escreveu esse poema, Navio Negreiro. Não é nada de muito elaborado, 2 linhas apenas. B de bola. A escolha da temática do poema apresenta influências da época e do lugar de vivência do autor? Claro, né, gente? Não sei nem, né? Cada pessoa, cada escritor escreve de acordo com aquilo que ele vive na sociedade, né? Pode até colocar mais ou menos algo parecido com isso que eu acabei de falar. É claro que ele vai ter influências da sociedade em que ele vive, do tempo em que ele vive, né? C. É visível no texto a opinião do autor sobre a temática abordada? É, né, gente? Porque assim, quando ele descreve as situações que acontecem no navio negreiro, é visível a repulsa que ele sente com relação àquilo tudo. A angústia, o desgosto que ele sente ao narrar aquela situação que os escravos estão vivendo, né? Dado o fragmento, o trechinho em questão, pode ser considerado como uma crítica social? Por quê? É claro que pode, né, gente? Ele está metendo pau sem dó nessa questão da escravidão no Brasil, né? Em geral, na verdade. Coloca aí com as suas palavras, mas é mais ou menos isso. Página 41. 2. Dialogando com outros textos e outras épocas. Leia a seguir um fragmento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, texto produzido em 1789. Não está errada a data, não, é isso aí mesmo, é antigo. Pela Assembleia Nacional Constituinte da França, inspirado nos ideais iluministas e na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi em 1776. Ela representa uma ruptura, uma quebra com as estruturas sociais estáticas, paradas do mundo medieval, e anuncia o desejo da emancipação, da libertação do homem. Artigo 1º. Os homens nascem, quando diz homem aí, né, gente, é óbvio que ser humano, né? Homens e mulheres. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis. Imprescritíveis, gente, escreve em cima aí. É que sem prazo de validade, tá bom? Do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Então, esses direitos do homem, de acordo com essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, eles não têm prazo de validade, eles valem para sempre. Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. Tem uma frase popular, um ditado popular, na verdade, que resume muito bem esse artigo 4º aí. Você já deve ter ouvido, inclusive. Ela fala assim, ó: a minha liberdade acaba onde começa a liberdade do meu próximo, né? Eu tenho liberdade para fazer um monte de coisa, desde que a minha liberdade não agrida, né? Não ofenda a liberdade das pessoas que convivem comigo. Tá bom? Artigo 6º. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou através de mandatários, governantes, né, para sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. A lei, no caso, deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade, e sem outra distinção que não seja das suas virtudes e dos seus talentos. A partir da leitura do fragmento acima e da análise feita do poema de Castro Alves, responda às questões a seguir. A. Considerando os artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, expostos no fragmento, quais são os direitos fundamentais do homem em sociedade? Então você vai colocar aí com suas palavras quais são os direitos fundamentais do ser humano em uma sociedade.
B de bola. Como podemos analisar os fatos narrados no poema Navio Negreiro de Castro Alves, levando em consideração a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? O que ele está perguntando aí na B de bola é o seguinte: quando você lê o poema Navio Negreiro do Castro Alves, você vê os direitos, né, do homem e do cidadão sendo respeitados lá? Ou o que você vê no poema Navio Negreiro é uma completa violação desses mesmos direitos? Né? Então escreve aí o seu jeitão. C. Se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi escrita em 1789, né, século XVIII, portanto, servindo de base para a constituição da sociedade moderna, e o poema de Castro Alves foi escrito em 1868, século XIX, né, quase 100 anos depois de que essa declaração aí foi escrita, quase um século depois aí, ó. Como se explica? Como se explicam, na verdade, faltou um M no final, coloca aí. Como se explicam, com M, as condições de prisão e escravidão a que o homem é submetido no texto do poeta? Ou seja, o que ele está perguntando aí é o seguinte: se essa declaração aí, muito bonita, né, que expõe todos os direitos do homem e do cidadão, foi escrita em 1789, e o poema Navio Negreiro, do Castro Alves, que retrata uma realidade ainda presente na época, foi escrito em 1868, quase 100 anos depois, como é que o pessoal ainda estava naquela situação? Né? Então o que você vai escrever nessas duas linhas aí? Você vai escrever mais ou menos assim, que é óbvio que essa declaração ainda, quase 100 anos depois de que ela foi escrita, ela ainda não era cumprida em sua totalidade. Senão não era nem para haver escravidão mais. Né? Então coloca aí do seu jeitão. Beleza? E beleza. Olha lá, ó, daí acabou por hoje então. Tá bom, terceiro B? Então, beleza, façam aí, tirem foto das páginas e mandem para mim, por favor, tá? Valeu!